Turca, uma nova mulher, despertou muito interesse e curiosidade nos espectadores a partir de uma ferramenta utilizada na série. Mas o que seria isso? Magia? Bruxaria? Mediunidade? Hoje, para desvendar os segredos e os mistérios e entrar no astral comigo, eu recebo aqui Marcos Monteiro, que é terapeuta integrativo, constelador familiar e empresarial. Seja muito bem-vindo, Marcos, ao No Astral. Muito obrigado, querido. Obrigado pelo convite, né, de oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre a constelação familiar. É isso que eu já ia perguntar. Então, é constelação familiar o que eles usam na série? Sim, na série, na verdade, a nomenclatura é a expansão da consciência familiar, né? Então, mas ali do que se trata é constelação familiar. Então, todo mundo quando assiste, eu acho que quem não conhece, né, a constelação fica imaginando o que é essa ferramenta, né? E é o que a gente vai falar aqui hoje. Marcos, fala um pouquinho, assim, basicamente, antes da gente, né, eu quero já saber a tua história com constelação e tudo mais. O que é a constelação, né? De uma forma resumida, o que a gente poderia dizer? Então, constelação, ela, na verdade, é considerada uma terapia fenomenológica da física quântica, né? Onde se manifesta um campo energético e este campo vai trazer as informações referentes a tuas conexões com o sistema familiar, conexões energéticas, né? Todos nós temos laços comuns com os nossos antepassados e com esse sistema até 12 gerações para trás e as novas gerações também. Então, imagina assim, imaginem, né, como se fosse uma bolha, né, de energia, e dentro dessa bolha tem 2.048 almas. Uau. Então, tudo que ocorre, que na verdade manifesta a energia, que é física, né, a palavra, o pensamento, o sentimento e a ação, vão retroalimentando este campo de energia. Então, quando nós entramos, por exemplo, no medo, nós podemos estar atraindo o medo sistêmico, né, e representando por amor. Então, a base, na verdade, por quem criou, não tem como falar de constelação familiar sem falar de Bert Hellinger. É isso que eu ia perguntar, quem é que criou, onde é que surgiu a constelação? Então, o Bert Hellinger, ele era um teólogo, filósofo, né, psicanalista. Então, ele era um alemão que faleceu em 2019, inclusive com 93 anos, e ele dedicou a vida, na verdade, veio com essa missão aí, né, para a humanidade de trazer uma das terapias integrativas, né, uma forma da gente se buscar e se harmonizar com esse sistema familiar que a gente não cai de paraquedas nele, né? Tudo tem um porquê, né? E a gente está ali para evoluir com essas outras almas, né? Então ele estudou, ele inclusive na África, ele ficou 17 anos com os Zulus, né? Desenvolvendo dinâmicas sistêmicas e essas dinâmicas, ele chegou na constelação familiar. E a base da constelação, hierarquia, pertencimento e equilíbrio, que são as leis ou ordens do amor da constelação familiar. Então, inconscientemente, a gente acaba infringindo essas leis do equilíbrio, que geram equilíbrio, harmonia nesse contexto sistêmico, né? E acabamos nos conectando através da lealdade invisível na representação dessas dores, desses antepassados e dessas energias sistêmicas que estão densas, né? Então, acabamos, além de carregar a nossa, nós representamos uma sistêmica também. E isso é por amor, é para pertencer ao sistema, né? E eu queria saber, como que tu começou, qual foi o teu primeiro contato com a constelação, né? Até já foi fazendo uma formação e depois, ou foi primeiro como consulente, eu poderia dizer assim? A gente começa, né, sempre como consulente, né, digo, porque para ter, na verdade, assim, uma congruência dentro do trabalho, né, terapêutico, nós temos que primeiro nos buscar, né, buscar o autoconhecimento e a partir dessa percepção, despertar para um propósito de ajudar o outro, né, de trabalhar com o outro, né. Então, na verdade, eu despertei há 10 anos atrás, né? Porque eu estava nessa busca de autoconhecimento, o que é, do ser integral, né? Da consciência, de quem sou eu, energético, espiritual, físico, emocional, mental. Então, quem é o Marcos, né? Então, naquele piloto automático da vida, de muitas vezes fazendo coisas que tu te realiza, mas que tu não te completa, né? Então, eu vivi uma experiência de dor, né? Porque a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, nessa jornada que é a vida, né? Então, eu vivi uma situação de violência num assalto, que eu fiquei em coma, e isso me levou para o outro lado, né? Uma experiência de quase morte, assim. E quando eu voltei como se fosse uma ordem, assim, né? Você deve buscar a espiritualidade, porque esse é o seu propósito, né? Então, a partir dali, eu comecei a buscar, me conectar, né?
buscando esse desenvolvimento espiritual, e aí eu despertei para as terapias integrativas. Então, comecei com o Reiki, daí fui buscando outras formações, e ali fui... A gente não para nunca, né? Porque a gente continua fazendo, né? Eu não vou parar nunca, né? Sempre tem uma nova que surge e que tu sente de fazer, às vezes para te autodesenvolver, às vezes para aplicar também no teu contexto. Nem sempre a gente leva pro profissional. Às vezes é porque tu sente e ali tu vai ver, não, isso é para mim mesmo, né? E outras que tu vai agregar como técnicas, né? Ou formas de ajudar o outro, né? Porque eu sempre digo, eu trabalho com a intuição, né? Então... eu vou sentir aquilo que deve ser trabalhado e qual é a técnica que eu vou utilizar, né? Mas assim, esse foi o meu despertar até que há 7 anos atrás eu, na verdade, tive uma cura com a constelação familiar. Então, a minha primeira experiência eu não gostei. Isso é bem curioso. Olha, que legal. É interessante, né? Porque às vezes a gente pode de primeira, não curti muito, mas resolveu insistir. Porque na verdade assim, aconteceu, aquelas coisas que acontecem, né? Eu estava caminhando na rua com uma amiga e já estava indo para casa, né? Encontrei ela assim na rua e ela disse, eu vou entrar aqui nesse prédio. Eu disse, o que tu vai fazer? Ela disse, vou fazer uma constelação, vou participar de uma constelação. Eu disse, o que é constelação, né? Porque na época estava chegando no Brasil isso ainda. E aí ela disse, não dá tempo de explicar, vem que a gente já tá atrasado. E Adoro. Eu fui, né, então vamos. Aí, nem sei o que é, mas eu vou junto. Tá bom, vamos, me abri ali, né, claro. Só vamos ver o que é isso. Aí entramos e a consteladora já tinha aberto, né, o campo, o trabalho, já tinha passado aquela parte teórica da explicação, e nós sentamos quietinhos ali num canto. E ela abriu o campo e a primeira pessoa que ela chamou foi... Você. Só que tipo assim, o que é isso? Onde estou? O que vai acontecer? O que tá acontecendo? Né? E disse, entra no campo. Eu só entendi que era um campo porque tinha um espaço delimitado. Eu digo, o campo deve ser aqui. Aí entrei e assim, eu não me senti bem, né? De estar num lugar que eu não entendi o que é e o que ia acontecer. A sensação não foi legal. Não foi legal. Então, o que eu senti assim? Eu me protejo aqui, nada acessa o meu campo de energia, né? Fiz uma reuniãozinha lá. Se fechou. Fechei. E saí, assim, com vontade de sair correndo e não queria participar. Mas por quê, na verdade? Porque eu não entendi. Eu não tive um entendimento do que era aquilo ali, né? Porque não deu tempo de ter esse entendimento. Então eu fiquei com uma má impressão, né? Uma percepção de que parece que era manipulada a situação, né? E eu disse, não gostei disso. E aí, 1 ano depois, eu fui fazer um curso em São Paulo para trabalhar com as dinâmicas sistêmicas, aliás, com as dinâmicas em empresas. E lá foi dada a constelação empresarial, né? Que eu também atuo. E era um peruano, um professor da Universidade do Peru, que ele era um xamã também, então ele era tipo o top, né? E ele disse, olha, eu quero um voluntário para uma constelação familiar. E eu tinha uma palestra muito importante para dar na semana seguinte, envolver assim a cidade toda, né? E aí eu sempre tive uma questão desde criança com a comunicação, eu tinha um bloqueio de comunicação, porque me dava um pânico de apresentar na sala de aula os trabalhos, então eu faltava, medo de falar em público. Medo, muito medo. Mas ficava assim, nervoso, suava, tudo? Não, pânico total, assim, de que querer fugir, não faltar a aula, rodar naquele trabalho ali da escola. Prefiro não passar e não ter que fazer. E aí teve uma curiosidade, porque no TCC da faculdade, porque antes desse despertar eu sou administrador de empresas, né? Então, no TCC eu simplesmente tomei meia garrafa de conhaque para ter coragem de apresentar. Então, assim, apresentei... A coragem veio da bebida. Naquele momento sim, né? Então, porque não tinha despertado ainda pro autoconhecimento, né? Mais novo, aquela coisa toda. Então, tipo assim, eu já sei que eu tenho isso, então se me der isso na hora, eu vou infartar. Porque o que acontecia? Me dava uma taquicardia muito forte. Nossa. E a cabeça parecia que ia explodir, assim, né? Então, assim, eu disse pra ele, eu tenho isso e eu quero trabalhar isso, né? Porque, assim, cada vez que eu vou dar uma palestra ou trabalhar com um grupo, eu sinto isso, porque já é físico, né? Eu disse, eu não sinto mais medo, já trabalhei comunicação, já fiz terapia, já me busquei, já trabalhei, já entendi. Medo eu soltei, mas o físico eu não tenho o que fazer, né? Se o coração começa a disparar e a cabeça vai explodir, né? Aí ele disse, ok, vamos trabalhar isso. E aí a gente fez uma constelação. E depois eu fui dar essa palestra, não senti e nunca mais senti, né, essa sensação física. Interessante. Né?
E foi muito intensa e profunda essa constelação, porque eram 80 alunos em sala de aula e ia todo mundo chorando. Eu senti uma energia que saiu aqui do meu peito. Esse mestre, né, esse constelador, ele caiu na minha frente, assim, amoleceu as pernas, ele caiu chorando, né? Então foi muito intenso, né? Era uma questão que eu tinha com o meu pai, era uma representação que eu tinha com o pai, que faleceu prematuramente, eu não consegui ter uma conexão com ele, né? Quando eu tive uma maturidade para essa busca, ele faleceu, né? Num acidente. Então, e ali apareceu, né? Veio essa resposta, o campo trouxe de que era uma conexão com o pai, então trabalhamos, harmonizamos, senti que essa energia saiu e nunca mais tive, né? Eu disse, não. Então, essa constelação me curou. Agora eu acredito. Agora eu acredito, agora eu entendi e agora eu acredito. E aí resolvi fazer as formações, né? Então foi assim que iniciou a questão com a constelação familiar. Ai, mas uma super história, né? Porque... E com a experiência para que realmente eu acreditasse e cumprisse esse propósito com ela, né? Uhum. Então, tipo assim, não ser uma forma superficial de trabalhar com as pessoas, mas com o entendimento de uma vivência que eu consegui me curar através, porque ninguém cura ninguém, né? Isso é importante ser dito, né? Sim. Ninguém cura ninguém, assim, as ferramentas existem para a gente se buscar. 50% do trabalho é do facilitador, constelador, terapeuta, o que for, né? Com as ferramentas que ele tem para utilizar. E os outros 50% é a nossa parte, né? Não adianta nada a gente fazer constelação, vai fazer mapa astral, vai fazer tarô, cristais, seja o que for, se a gente não mudar e a gente não quiser essa transformação. Não adianta buscar nada que não tem mágica. E eu tenho, assim, falado muito nas consultas para os meus consulentes, da convicção, né? Uhum. Então, assim, se tu não tem convicção de algo que tu quer, né, genuinamente, de alma, que tu quer soltar aquilo, te curar daquilo, te harmonizar em relação àquela dor, então se tu tá ali no morno, né, nem sei se eu quero, se eu não quero, enfim, então, assim, espera ter a convicção e vai e faz, né? Sim. Por quê? Porque tu não tá entregue 100%, então é muito importante a evolução e as transmutações, as transformações também ocorrem quando a gente se entrega com a convicção de algo, né? Eu quero, eu busco, certeza. Estou aberto. E aí a coisa acontece, né? Porque tu vai ter que fazer a tua parte, né? É até bom falar nisso, porque as pessoas, tipo assim, como a constelação, ela é muito... Ela dá um retorno rápido de percepção. Transformadora. E de percepção de consciência e de mudança de energia, né? Então as pessoas também, às vezes, buscam como se fosse ocorrer um milagre na minha vida. Então eu vou lá e eu vou me transformar totalmente. E principalmente como é mostrado também na série, né? Porque às vezes pode... Claro, a gente tá falando de uma série, é um produto de audiovisual, entretenimento, então tem um pouco ali também de ficção, de dramatização, linguagem poética, exatamente, artística, né? Porque é arte. Agora, quanto daquilo que aparece na série tem relação, assim, digamos, com o trabalho da constelação feito aqui no Brasil? Quando eu for, suponhamos, né, assisti a série e não conheço constelação, me apaixonei, quero aquilo pra mim, daqui a pouco a gente vai dar mais exemplos, vou fazer uma constelação com o Marcos. Quanto daquilo tem relação com o teu trabalho e quanto é mais poético, artístico? Tem total relação. A série foi incrível porque ela conseguiu passar, né, a informação de qual é a sensação que essas personagens têm, né, e a mudança que elas têm após passar pelas constelações, né? Uhum. Então, assim, foi muito bem produzida e foi incrível porque traz realmente essa consciência. Então, inclusive, as pessoas estão buscando mais constelar e tem me surpreendido que, inclusive, muitos homens têm assistido a série e têm buscado a constelação. Geralmente, né, o público masculino é mais travado para terapias holísticas. Isso, exato. 90% das minhas clientes, por exemplo, são mulheres. Né? Então, assim, mas os homens estão vindo, né? E, assim, eu tenho atendido alguns homens que eles, assisti a série da Netflix, né, me conectei, gostei, quis buscar, ver como é que era, né, então assim, e em relação à constelação no Brasil, ou ao meu trabalho, no que diz respeito ao que eles demonstram ali, né, de transformações, resultados, novas percepções e nova consciência, não tem diferença, né, e de que como é trabalhado a questão da consciência,
e honrar o nosso sistema familiar, os nossos antepassados, todos aqueles que vieram antes, né? E de o quanto nós estamos conectados com tudo isso e representando isso inconscientemente é perfeito. Porém, contudo e todavia, como tu disse... Sempre temos um porém. Como tu disse, é a licença poética, é a questão da produção artística, enfim, tem todo um contexto ali. Que nem tudo exatamente ocorre como está ali, né? Por exemplo, na constelação em grupo, o constelador pode sentir quem vai representar nesse campo, ou a pessoa pode sentir, ali ele pede para a pessoa sentir, mas pode ocorrer das duas formas. Tem a constelação individual também, tem a constelação online, tem várias formas, né? E então tem algumas questões assim que é diferente. Então as pessoas às vezes vêm constelar, lá na série era diferente, né? Vou fazer uma constelação em grupo, né? Elas associam, né? Lá acontecia assim, aqui aconteceu de outra forma. Então assim, isso ocorre inclusive de profissional a profissional. A gente aprende alguns caminhos, né? E é muito no sentir, porque ela é uma terapia do sentir, né? Tanto da pessoa sentirem, né, e conectar com o campo através do sentir, que é onde ela está conectada de alma, como do constelador, que está sentindo o campo dela, o campo morfogenético, que é o sistêmico, né, e a consciência cósmica superior, que nós estamos ali abertos, né, só que ao mesmo tempo nós estamos num vazio, né, como consteladores, nós temos que estar ali num vazio para absorver e fazer essa leitura deste campo e fazer uma síntese dele para poder interpretar e dar o feedback para o cliente. Entrar com uma limpeza para não vir carregado e poder entender. Então, basicamente, tem um campo, um constelador e os participantes. Esses seriam os elementos, assim, de uma constelação? Sim, se ela for em grupo, os elementos são humanos, que nós chamamos de elementos animados, né? Quando é na constelação individual, são elementos inanimados, que podem ser utilizadas âncoras de solo, como corações e círculos coloridos, que é o que eu utilizo. Pode ser utilizado os bonecos, pode ser feita a constelação na água, numa bacia de água, onde o campo é água, né, e a água transmite, né, a energia, então ela vai movimentar esses bonecos, né. E esses participantes, então, são representados por pessoas. Como que ocorre? O campo que vai estar delimitado, pode ser delimitado com uma fita no chão, pode ser um tapete, né? Eu utilizo uma mandala colorida, né? Então é determinado que aquele campo vai representar a energia do sistema familiar desta pessoa. O sistema familiar é aquela bolha de energia que eu dei o exemplo, com uma média de 2.048 almas, que é o que o Bert nos traz, né? Então esse campo vai passar a representar essa energia. Só que ela traz um tema que ela gostaria de constelar, né? Primeiro tema, a orientação do Bert, que trabalhe a harmonização de alma com pai e com mãe, né? Porque quem nos deu a vida, em respeito à primeira lei, ordem do amor e hierarquia, né? Então, ou ela vai trazer, olha, Marcos, eu tenho uma questão comigo, com os meus irmãos, ou eu tenho uma questão com relacionamentos amorosos, ou eu tenho uma questão com escassez financeira, né? Enfim, qual é a dor? O que não está legal, né? E eu gostaria de ver na constelação se eu carrego algo do meu sistema familiar. Então, é feita a abertura desse campo, como? Colocando intenção. Na verdade, né, Diego, a gente está abrindo o campo o tempo todo. Nós estamos sempre abrindo campos de energia, e nós somos um campo de energia, né? Então, aquilo que nós colocamos em intenção se manifesta. E nada mais é do que eu vou fazer naquele momento. Vou colocar a intenção que vai abrir o campo, né, morfogenético, que representa o sistema, né? Perfeito. Aberto o campo, dentro do tema que ela busca, eu vou sentir quem que vai entrar. Então, tipo, o constelador, ou a pessoa, dependendo, posso pedir para ela sentir também. A gente não escolhe, não é tipo assim, vou escolher aquela ali que tá com uma blusa... Tá com uma cara de mãe. Tá uma cara de mãe. Jeitinho de mãe. Uma blusinha tipo A. Não é. Tá de chale, vovó, aquela ali já veio. É tipo assim, representar o pai. Tem um barbudo ali de barba branca. Tem que ser um homem. Não, muitas vezes é mulher, exatamente. Por quê? Porque é a percepção da energia de quem está no grupo.
Então é olhar e a gente sente. E dependendo da percepção que a pessoa tem, ela já tá na ponta da cadeira, já tipo assim, já posso entrar. Já tá pronta. Já sentiu também, né? Uhum. Então é assim que flui, é um tempo todo um campo de energia que ele se manifesta e as pessoas sentem, né? Nós somos um campo vibracional, então quando tu entra no campo, tu representa um outro campo vibracional, porque foi colocada uma intenção e este campo é inteligente. Uhum. Então tu vai ter percepções diferentes, né? Que podem ser físicas, emocionais, ou podem ser intuitivas também, que todos nós temos intuição, né? Uns mais abertos, outros menos, mas todos temos, né? Então, ela vai começar a ter percepções e sensações e vai descrever, né? Então, assim, tem gente que às vezes até se assusta, porque é muito real, né, a sensação. Então, intenso. É muito intenso e tipo assim, me deu uma dor na cabeça. A dor você está sentindo, mas ela não é tua, Uhum. né? Então, quando tu sair do campo, ou o campo já se movimentar, aquela dor vai passar, né? Então... Não vai carregar essa dor. Não vai carregar, tu vai sair do campo e vai passar todas as sensações. Isso é muito importante até deixar bem claro, né? Mas as pessoas às vezes não esperam, e como a coisa acontece, ela sempre vai acontecer, né? Ela se surpreende, e aí vem aquele medo. Ai, tô sentindo tal coisa. Calma, não é teu, né? Relaxa a tua mente, né? E só descreve o que tu tá sentindo aí. E esse contexto do que elas descrevem gera um conteúdo, né? Que eu vou interpretar e a pessoa vai fazer a prática daí, que é a liberação, tendo um entendimento maior, uma expansão de consciência sobre aquilo que ela busca. E o campo responde, né? Tem muita gente que, quando desconhece a constelação, algumas até confundem ou se confundem com psicodrama, Uhum. né? E não sei se tu poderia falar um pouquinho, assim, de separar. Claro, a gente, né, o Marcos não trabalha com psicodrama, então, assim, a gente não é psicodrama, né? Então é diferente, não é uma atuação, não tem uma atuação, uma interpretação, né? É um sentir. A pessoa... Claro, eu imagino que talvez tenham pessoas que, não, enfim, por desconhecimento, entrem no campo querendo interpretar. Não tem? Sim. Tem pessoas que entram, já vou entrar agora com o personagem da mãe. Sim. E já entra, porque às vezes, inclusive, claro, a série daí, né, o que a gente tá falando é isso, né, é um produto artístico, então tem uma atuação, uma interpretação ali. Mas no momento da constelação, não deve haver, não é necessário que a pessoa, acho que nem é indicado que a pessoa atue, né? Não. Excelente a tua pergunta, até inclusive trazendo pra série, né? Porque ali são atores. Sim. Né? Mas com certeza eles fizeram muitas constelações pra ter feito aquele personagem e aquelas cenas de constelação. Pra poder ter passado, transmitir, tem que ter passado. Tem que ter sentido aquilo, né? Então, assim, dentro dos estudos do Bert Hellinger, o psicodrama fez parte, né? Ele estudou psicodrama. Sim, fez parte, né? Como diversas formas de dinâmicas de grupo, digamos assim, né? Mas não é uma representação no sentido, eu vou representar uma personagem, né? Porque Sim. Isso muitas pessoas, né, antes de ter o conhecimento ou a vivência, elas acham que é isso. Inclusive tem medo porque elas pensam, eu não sei representar nada. Achando que, eu não sei atuar, então não vai dar certo. E daí elas ficam, aquelas assim que quando eu tô com um grupo, se eu olho pra ela olha pra baixo. Não me chama. Tipo, não me chama, não olha pra me mim. enxerga, não me vê, né? Me esquece aqui. Sim, então, ou olha pro lado, ou olha pro outro, né? Tipo assim, dá uma disfarçada, tipo, não, eu não. Na mente deve estar, eu não. Não me chama. Então, só que não, na verdade, assim, a representação é um campo de energia, né? Eu posso ir lá e não sentir, digamos assim, não é que eu não sinta, né? Suponhamos que eu entre no campo e eu sinta vontade de não fazer nada. É possível? É possível. Não preciso ativamente estar... Agora eu tenho que demonstrar o que eu estou sentindo. Não, eu simplesmente vou fazer o que eu estou sentindo Exatamente. Naquele momento, se estiver, né? Se estiver. É que, na verdade, como eu disse, é um movimento do sentir. Então, eu sempre faço uma breve meditação, tanto na individual quanto com o grupo. Para quê? Para a pessoa desconectar do mental. O que atrapalha no campo? A mente, né? Ocorreu de eu comentar um exemplo aqui de um grupo, né, que eu fiz recentemente, que foi um processo muito intenso, que a menina estava constelando ali um processo com a mãe, né, e ela
quando chega no final, a pessoa vai falar os comandos sistêmicos criados por Bert Hellinger, que são aquelas palavras que quando com consciência e força de alma da tua intenção tu coloca, tu gera um novo campo de energia. Então era o momento dela trabalhar isso diretamente com outro elemento representado por outra pessoa, que representava a mãe, a energia da mãe naquele momento ali, né? Então ela estava soluçando, ela estava muito emocionada, porque ela sentiu todo o campo, né? Ela estava, né? E era muita emoção ela trabalhar aquilo com a mãe ali naquele momento, né? E a pessoa que estava representando a mãe veio algo para ela falar, e eu senti, porque como eu disse, eu estou conectado com o campo de todos que estão ali dentro, com o campo, né, morfogenético e com a consciência cósmica superior, né? São 3 consciências que tem ali e eu tô conectado. Então, eu senti que ela tinha algo para falar. E eu disse, você tem algo para falar para ela, né? E ela disse, olhou para mim e disse assim, olhar para lá. Olhou para mim e disse assim, mas eu não vou falar. Eu disse, mas você sentiu de falar ou sentiu de não falar? Porque às vezes você pode vir uma informação para você e ao mesmo tempo a informação dizer que não é para dizer. Não é para falar, né? E aí ela disse, não, mas é que ela tá chorando muito, ela já tá sofrendo muito, se eu falar para ela isso vai ser um baque maior ainda. Sim. Eu disse, não, mas tu não pode interferir tá com a tua mente. Claro. Tu não pode julgar, tu não pode interpretar o que tá vindo para ti, né? Então assim, porque daí acabou realmente interferindo, né? E o que ela tinha para falar era super importante, sempre é, né? Porque ia aprofundar um pouquinho a dor nela, mas ia trazer uma nova consciência. E aí o campo vai harmonizando aquela situação, né? Então ficou aquela coisa ali incompleta. Mas que depois a gente resolvi com a cliente, né? Fiz uma constelação individual, né? Mas o que ocorre? O ser humano é muito mental, né? Nós nos desconectamos muito do sentir. E essa desconexão do sentir tem a ver também com a questão de eu não ter que olhar para as minhas dores, que estão guardadas lá naquela gavetinha do passado, né? Então eu acabo me tornando muito mental, para não sentir as dores, as emoções, enfim, né? E aí, muitas vezes, as pessoas entram no campo, seja individual ou em grupo, e elas estão ainda muito no mental. Então, eu vou sentindo e vou conduzindo até que elas se entregam, porque elas se liberam, porque elas estão percebendo a energia, né? Então, o que pode interferir na leitura é o mental, apenas isso. Então, a pessoa se entrega ao sentir e ela vai ter sensações e percepções, né? Porque todos somos um campo de energia, nós temos essa percepção dessa vibração. É como tu chegar num ambiente e tu sentir, como eu te falei, né? Que eu cheguei aqui e me senti bem, tudo, né? Que a energia do lugar é boa, né? Então, tu tem uma percepção, não é porque eu observei as pessoas e a decoração que eu me senti bem, é um campo de energia que tem, né? Então, assim, nós temos essa percepção no nosso campo de energia, e isso é uma forma de leitura. Então, quando tu entra no campo, tu faz uma leitura do teu campo, porque ele tem uma percepção da energia que está ao redor. Né? Assim como, por exemplo, a gente vai conhecer uma pessoa e diz, nossa, como essa pessoa é pesada. Sim. Não julgando, mas constatando. Mas às vezes é. Né? Que energia boa que tem aquela pessoa, amorosa, doce, né? Tu nem conhece a pessoa, tu nunca viu, mas tu sente o campo de energia dela, né? Então é mais ou menos por aí para as pessoas entenderem como é que é a leitura, né? E ela acontece, não tem como não acontecer. Sabe que vamos dar uns exemplos, assim, né? Eu adorei a tua história, teu exemplo, né? Contando aí a tua trajetória, né? Desse momento decisivo na tua vida, né? Desse assalto, de toda essa, né? Digamos assim, essa violência que tu passou e essa modificação. E aí, tu foi descobrir que a tua questão de comunicação estava interligada com teu pai. Na série, a gente tem 3 personagens protagonistas, né? A Ada, que é uma médica, né? E ela tem... são questões com a mãe. Sim, a Ada era com a mãe. E aí as questões com a mãe travavam... relacionamentos amorosos. Então as questões com a mãe têm relação com os relacionamentos amorosos. Sim, porque a nossa primeira conexão amorosa é com a mãe. Sim. Né? Então, porque é quem nos gerou, né? Então, enquanto ali na gestação, aí pode dizer assim, mas eu fui adotado, não sei quem é minha mãe, mas tu teve uma conexão com ela, você foi gerado,
né? Mesmo que você não conheça, né, não tenha memória disso, Sim. foi gerado dentro de um ventre. Isso. Porque a pessoa sabe, conexão amorosa com a mãe, a pessoa pode dizer assim, nunca tive o carinho da minha mãe, nem conheci minha mãe. Mas não é disso que a gente tá falando. Não é disso que a gente tá falando. Por isso que assim, ó, sempre tem que separar, quando a gente fala em constelação familiar, a gente não tá falando de relacionamento. Isso eu acho muito legal dizer também. Quando a gente fala, né, o Marcos, seu constelador, fala harmonizar, não significa que a pessoa tenha que conviver, tem que passar a ter uma convivência diária, familiar, agora eu tenho que estar com essas pessoas, eu tenho que me dar bem na minha vida. Não, é harmonizar consigo. É harmonizar consigo, é harmonizar com aquela outra alma e que vai refletir em todo o sistema familiar, porque a constelação não é um movimento individual, ela é um movimento sistêmico. Então, quando tu faz uma busca, esse campo harmoniza e tu sente isso e as outras almas representadas ali também, todas as 2.048, que seria essa média, também vai respingar. Né? Na verdade, é mais ou menos assim, é um movimento coletivo, né? Não é um movimento individual. E a Ada, ela era uma médica, né, muito cética, né, que não acreditava nessas questões, não estava conectada, pragmática, não estava científica. Sim, e brigava com as amigas, né, tipo, o que você está fazendo, né, como você vai nesse lugar, né, fazer lá não chamavam de constelação, mas o que você foi fazer, né, isso é... Charlatanismo, curandeirismo. Isso, é até a palavra que eu estava buscando aqui, charlatão, né. Então, aí ela disse, não, mas eu me senti muito melhor, me fez muito bem, né, eu estou... Que a amiga dela, no caso a Sev, estava doente, né, com câncer, passando por muitos tratamentos e não se sentia bem, né, então até que ela encontra esse grupo e aí ela passa nesse momento aí a se sentir melhor. Isso, daí elas estavam até no carro, né, falando sobre isso, e ela dando o depoimento, que é bem no início ali da série, e... os primeiros episódios ali, e ela criticou bastante, né? Então ela teve bastante resistência a ir participar desse grupo, conhecer esse constelador, tudo, né? Só que ela tinha um problema bem sério com a mãe, assim, né? De conflitos com a mãe, de desrespeito a essa primeira lei que é da hierarquia, porque muito julgamento em relação à mãe, não aceitação à mãe. Ela às vezes também de alguma forma se sentia... Por conta da relação da mãe com o pai, né? Sim, ela julgava muito o que a mãe tinha feito com o pai, como a mãe agia em relação ao pai. Então ali foi um exemplo de alguém que se emaranhou nos destinos dos antepassados diretos, que é pai e mãe, porque ela saiu do lugar dela de filha, se colocou entre pai e mãe e julgou essa mãe. Então, quando a gente faz isso, a gente sai do nosso lugar e acaba inconscientemente pegando as dores desse relacionamento para nós, né? Então, o que acontece? Vibrava isso no campo de energia dela e refletia em relações amorosas, que era com o marido, mas que ao mesmo tempo lá com o ex, né? Com o ex que ela reencontra do passado, que ela descobre que ainda, né, amava. Toprak, acho que é. Toprak, é. E então, assim, todo esse contexto amoroso mal resolvido, por quê? Era o reflexo do que ela vibrava com a conexão fonte amorosa, que é a mãe. Né? E a Sev, que é a amiga que estava doente, aí com o pai. Sim, com o pai, tinha uma excelente relação com a mãe, né? Mas tinha essa questão de que ela não sabia quem era o pai dela, uma desconexão, né? Uma percepção de exclusão, né? Por não ter conhecido esse pai, insistia muito para a mãe para saber quem era o pai, né? E nesse contexto, inclusive... Porque ela descobre, no início ela descobre que o pai que ela pensava que era o pai dela não era, né? Exato. E aí o que criou ela e faleceu, inclusive faleceu de uma... Ai, tá cheio de spoiler, gente, desculpa, mas não tem como, vai ter que ter spoiler. Faleceu de uma forma trágica e ela ficou conectada muito com aquela morte, né? Sim. Então depois ela descobriu que aquela pessoa que faleceu, que ela achava que não era, que era o pai dela, não era, gerou muito essa busca em descobrir quem é esse pai, né? Exato. E ali, inconscientemente, ela acaba se emaranhando, que é o termo que nós utilizamos na constelação, né? No destino deste pai biológico, né? E nesse contexto sistêmico aí, né? E tudo é energia, né? E existem as doenças psicossomáticas, inclusive os cânceres que são já considerados, né?
que a origem é psicossomática, né? Inclusive, Bert Hellinger escreveu um livro só sobre constelações para doentes de câncer, né? Porque tudo é energia, e essa doença também ela tem uma causa energética, né? Sim. De alguma conexão, né? E que acaba no físico, como eu dei o exemplo da minha. A minha tinha uma origem com o pai, uma conexão energética, que é a questão da comunicação, né? Não era uma doença, mas era um desequilíbrio, né? Sim. E então isso vibrava no meu campo emocional como medo, como pânico, né? Então depois que eu trabalhei tudo isso com uma nova consciência e fiz cursos de comunicação para melhorar minha comunicação, me libertei do medo, me senti mais seguro, né? Já adulto, estava onde? No meu físico, né? Como manifestação de taquicardia e de muita dor de cabeça, né? Tipo, parece que ia infartar, né? Então era algo que, tipo, eu não pensava no assunto, mas existia uma manifestação no corpo físico, porque nós temos vários corpos sutis além do físico, né? Exatamente. Não vou me aprofundar porque isso já é outra palestra, né? Mas isso é muito interessante, importante a gente lembrar. Inclusive a série mostra e faz essa autocrítica de que em determinado momento essa personagem ela para de fazer o tratamento médico. Né? E aí o físico retorna, porque ela tá trabalhando o energético, mas daí ela pensa, tô bem, tô me sentindo bem, tô ótimo, não vou mais tomar remédio. Não, mas a gente não tá falando isso. Inclusive, né, a gente reforça sempre aqui que são terapias integrativas, complementares, né? A gente tem que andar junto. Então, a gente anda junto com o tratamento médico e o tratamento energético, espiritual, mental, holístico, né? Então a gente não está em momento algum dizendo que a pessoa deve abandonar o seu tratamento, né? Então acho que é super importante. Muito importante tu enfatizar isso, e muito importante também trazer como informação, porque assim, teve um período que chamavam como terapias alternativas, né? E esse termo não pode ser mais utilizado. Porque o alternativo eu escolho um ou outro. Exato. É o alterno. Então é complementar, são terapias integrativas complementares. Reconhecidas pelo SUS, inclusive. Sim, que já tem 32 a última vez que eu vi que já eram utilizadas no SUS, né? Oferecidas pelo SUS. Mas a questão é que assim, não é uma alternativa, é um complemento. Então se você já faz um tratamento de saúde, tu vai complementar. Porque no tratamento de saúde tu está trabalhando um corpo, que é o físico. Exato. Mas nós somos um ser integral. Nós somos físico, nós somos espiritual, nós somos mental, energético, emocional. Nós temos todo esse contexto, né? Só que a gente não aprende isso em casa e nem na escola. A gente vai descobrindo isso na vida. Né? Alguns. Sim, a gente vai... E isso é o despertar, é tu perceber que tu é um todo, né? Tu não é uma coisa só e tu não tá aqui só para ter. Tu tá aqui para ser. Ser quem tu veio para ser, evoluir nessa jornada como um aprendizado, né? E não passar por aqui só por acaso, né? Tipo, a passeio. Isso também eu sempre lembro aqui, Marcos, e é super importante, né? Se você procurou um terapeuta holístico, místico, e a pessoa começa a dizer, não vai mais no médico. Não precisa mais. Deixa de tomar esse remédio. Deixa de fazer sua terapia. Não, foge. Porque esse sim é o charlatão. Né? A gente sofre um pouco de preconceito das pessoas, né? As pessoas têm às vezes preconceito com a nossa área, achando, mas isso é misticismo, charlatanismo. Na verdade, existem profissionais ruins em qualquer área. E se você se deparar com algum profissional da nossa área que começa a dizer que você não precisa ir no médico, que você não deve fazer terapia, que você não precisa mais tomar remédio, aí você tem que fugir, né? Esse é o profissional, esse é o charlatão. É aquele que tenta te afastar de outros tratamentos e não aquele que tenta complementar com o seu próprio trabalho. Exatamente. E assim, quando, por exemplo, eu percebo que a pessoa tem questões químicas, que ela não consegue fazer mudanças, né? Dentro de um processo terapêutico, né? De terapia integrativa. Eu não estou falando da constelação, de um atendimento de constelação. Estou falando de alguém que eu acompanho com todas as outras técnicas e também com a constelação. E eu percebo que ela não consegue fazer um movimento para mudança, né? Eu já tenho psiquiatras que eu conheço e confio e eu indico. Eu tenho psicólogos, se eu perceber que ela precisa de um tratamento mais prolongado, trabalhando a psique, né? Aí não é comigo.
Exato, né? não é com a gente. Então, se ela quiser dar continuidade como tratamento complementar, ela pode vir, mas ela precisa buscar algo a mais. Porque senão não avança o nosso trabalho não também. Não avança também, uma coisa vai depender da outra enfim, porque assim, tu vai até um determinado ponto, como a pessoa não consegue avançar, ela precisa buscar mais, né? E aqueles que vêm já, eu faço terapia com psiquiatra, eu faço com psicólogo, ok, ela já sabe que ela pode fazer com os dois, né? É complementar. Lembrei de outra personagem na série, que é a Leila, que ela tem uma questão também ali familiar, com antepassados, de terem saído de um lugar, acho que foi da Grécia, ir para a Turquia, né? E isso se reflete também na vida, acho que física, material dela, né? Eu acho que ela vivia um casamento com uma situação boa, e aí eles tiveram uma perda, né? Quais, digamos assim, temas têm relação com o financeiro, com o dinheiro? A questão financeira, assim, a energia, sempre a base é pai e mãe, né? Porque quem nos deu a vida é a nossa conexão direta, nossos antepassados diretos. Então, a mãe, ela representa a nossa conexão amorosa, né? A nossa fonte, que vai refletir em relacionamentos amorosos também, né? Então, aquilo que eu tenho restrição com a mãe, eu tenho restrição com 50% de mim, porque 50% de mim, não só físico e biológico, mas também energético, é a mãe. Então, assim, mais ou menos funciona da seguinte forma: eu te julgo, mas tenho restrição contigo. Então, bate nela e volta em mim. Então, eu tenho restrição comigo. Então, se eu tenho restrição comigo, eu vibro nessa energia. E aí eu atraio alguém que vai se conectar justamente por causa daquela energia, aquela restrição. Porque assim é o universo, né? Nós atraímos, nós somos um campo magnético, e nós atraímos na mesma frequência quem está na mesma frequência que nós. E aí, nesse processo evolutivo que é a vida, nós vamos tendo aprendizados dentro dessas relações, até que eu evolua e olhe para a mãe. E aí eu olho para a mãe, eu trabalho isso energeticamente e comigo, como tu disse, não quer dizer que eu tenho que aceitar, ser a minha melhor amiga, ou, né, aceitar sim. Né? Não quer dizer que eu tenha que conviver, né, como minha melhor amiga. Tem que me mudar, tem que morar com ela, agora ela tem que morar na minha casa. Agora, aceitar sim, porque a aceitação é a chave da libertação. Quando tu aceita, tu liberta a dor. Né? Então, quando tu não aceita, tu fica brigando, por que a minha mãe é assim? Por que eu tive um relacionamento com mãe assim? Por que eu não tive de outra forma, né? Se eu me comparo com a vida da outra e da outra, e tu tá num campo de não aceitação, então tu ainda está alimentando a dor que tu sentiu por essa exclusão em relação à mãe, né? Então, a energia da mãe é essa, e a mãe também tem a energia da prosperidade, a prosperidade em todos os sentidos, que não é só financeira. E essa energia da prosperidade, ela passa para o pai. E o pai nos passa a força para a vida e do propósito de vida. Só que ele traz junto a energia da prosperidade que vem da mãe, né? Então, com relação à questão da escassez financeira, né? Tem essa questão, essa energética que está ali com pai e mãe, né, que é a energia da prosperidade e a força, mas também pode estar representando outros antepassados que sofreram por escassez, por fome, né, miséria. Nós temos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, um histórico muito grande de imigrantes, né, e esses imigrantes, quando vieram para cá, não foi fácil, né, passaram muitas dificuldades. Então, assim, isso fica gravado nesse campo sistêmico. Então, quando eu entro em alguma conexão de sofrer por escassez, eu posso estar atraindo toda essa energia sistêmica também. E não tenho consciência, e aí fica vibrando naquela energia e atraindo mais escassez. É assim que ocorre. Perfeito. E Marcos, quais temas a gente pode constelar? Olha, segundo Bert Hellinger, nós temos mais de 4.000 temas para constelar, então comece 4.000? ontem. Eu digo. Então, isso é uma coisa assim que, claro, já constelei, obviamente, até, inclusive com o Marcos, mas não sou constelador, e eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que a gente poderia constelar a nossa casa, o nosso pet. Então a gente pode constelar também outras coisas que não só nós mesmos, né? Meu projeto, meu trabalho, também é possível. Sim, como tudo é energia, né? E nós temos várias... inclusive, nós fazemos um trabalho em comum, né? Que é a astroconstelação, que é a constelação de uma estrutura, que é um mapa, né? No mapa astral. O mapa astral. O mapa astral é uma estrutura, ele pode ser constelado, né? Então, a tua identidade cósmica, ela pode ser
harmonizada através de um campo. Esse campo traz o movimento deste mapa e a possibilidade de harmonizar o karma para a pessoa alcançar o dharma, que é o propósito, né? Então é como se fosse aquele movimento, o teu mapa é estático, né? Quando tu nasce, é isso aqui, como se fosse uma foto, né? Me corrija se eu estiver errado, porque essa área não é minha. É um frame, né? Imprintou, né? Tem um print. É um print, né? Tá ali. E aí, o que acontece? Traz tu do teu nascimento, tu tá ali fixa com aquela energia. Fixa com aquela energia, né? Traz assim, ó, olhe pra cá, essa é a sua identidade cósmica. Aí a pessoa tem 30 anos e a gente abre o campo. Vai ocorrer um movimento neste campo referente ao movimento que ela fez na vida dela. E vai mostrar o que ela ainda tem que trabalhar ou quanto ela tem que trabalhar, ou se ela já está pronta para clarear esse campo, né, em relação ao Dharma, que é o propósito, né? Então, essa é uma estrutura. Eu já, além das constelações empresariais, que daí você trabalha a harmonização do campo da empresa, que também, desde o momento que ela foi fundada, daquela data, e tudo que aconteceu, né, de todos que passaram, em todas as relações humanas que essa empresa, que tem dentro dessa empresa, vão gerando também esse campo de energia. Imagina, sócios, bolha, trabalhadores, tudo, colaboradores, relação com clientes, com fornecedores, tudo que ocorre ali dentro, relações com bancos, dívidas, né? Tudo que ocorre vai retroalimentando esse campo de energia, né? E temos as constelações estruturais. Então, as constelações estruturais, tu pode constelar um prédio, tu pode constelar um condomínio, né? Tu pode constelar um processo judicial, né? Então, assim, tudo é energia, né? Então, tudo que tiver energia pode ser constelado. Pode ser constelado. Então, assim, por isso o Bert nos traz que nós temos mais de 4.000 temas a constelar na vida, né? Quando eu brinco com os meus clientes, né? Quando começa ontem e corre, então, porque não vai dar tempo. Tem muito tema para constelar. Sim. E além da constelação, Marcos, você trabalha com quais outras ferramentas? Além da constelação familiar, tem a constelação empresarial, que eu comentei agora, né, que ela serve como um diagnóstico, né, um pré-diagnóstico para aquele momento da empresa, entender quais são aquelas consequências que ela está vivenciando, qual é a origem, né, e que pode ser harmonizado e trabalhado para abrir o campo da prosperidade dessa empresa e facilitar para esses líderes, gestores, empreendedores, a gestão consciente, né, e uma nova percepção do que ele tem que mudar na cultura dessa empresa. Porque está repetindo padrões inconscientes, né? Inclusive de empresas familiares, muitas vezes, né? Sim. Porque daí mistura. Une exatamente. Os dois temas. E une o campo morfogenético, sistêmico dessa família e o campo da empresa, né? E aí, normalmente, dá um tilt ali, né? Porque em algum dos lados vai gerar um desequilíbrio, ou nas relações familiares ou na empresa. Né? Então Perfeito. É importante tu olhar isso como um campo de energia, né? Grandes empresas no mundo fazem constelação empresarial, né? Justamente para trabalhar essa consciência, essa harmonização energética. Inclusive, recentemente foi feita uma constelação para o Brasil, não? Sim, inclusive no Senado foi feita uma constelação para o Brasil, foi feita uma homenagem para o Brasil, foi naquela semana antes do segundo turno das eleições, né? Foi incrível, né? Esse reconhecimento também do Senado às constelações familiares, né? E eu trabalho, além disso, com uma terapia, que é um processo terapêutico, né? Onde eu uno as outras técnicas, né? Então, sou mestre Reiki, daí eu utilizo o Reiki, o Theta Healing, que é uma meditação guiada, onde tu vai para o 7º plano da criação, né? Onde não há dualidade e busca essa conexão, né? Com o Criador. E vai trabalhar a harmonização da tua alma desde a origem dela, então tu trabalha outras vidas também, né? Também utilizo barras de Axis, que é uma técnica da neurociência, né, onde é do Gary Douglas, né, um americano, né, que estudou e criou, ele é um neurocientista. Então são 32 pontos na cabeça que, ao serem estimulados, eles liberam a energia de crenças limitantes, né. Enfim, e a terapia floral e outras aí que vão agregando, e como disse, na verdade o processo, todo ser humano é único, né, não, tu pode ter lá na Malásia, que foi o país que me veio agora, um outro Diego, pode ter, mas um clone físico, né? Um sósia, digamos assim, né?
Mas a alma é completamente diferente. A história desta alma, né, todo esse contexto de momento evolutivo, de referências, de trajetória. tudo é diferente, né? A essência é outra. Mas o físico pode ser exatamente igual, né? Pode ser, tipo assim, um clone, né? Mas não, vai ser completamente diferente, né? Então, assim, eu sempre vejo o ser humano como um ser único que está na minha frente. Então, assim, existe uma programação terapêutica, que eu sugiro 10 sessões, e a pessoa pode ir renovando, né? Porque o objetivo dessas terapias não é tu ficar 3 anos fazendo uma terapia. É tu ter uma consciência de ti mesmo e aí despertar, né, para essa busca consciente. E tem um terapeuta ali que ele vai fazer essa leitura energética, essa leitura mental, como que é a tua programação como ser integral, né? E aí te dar caminhos para que você faça a escolha e se harmonize dentro das tuas referências, dentro do teu momento de evolução e de acordo com as tuas escolhas, né? E que cada um é único, né? Então, assim, não existe um padrão de processo terapêutico, né? Existe um planejamento, mas intuitivamente eu vou sentir, você veio, muitas vezes eu planejo ali, né? Hoje eu vou fazer uma barra de axis, né? Porque essa pessoa precisa trabalhar mais a liberação das crenças, tudo. E a pessoa veio num dia assim que, socorro, tudo deu errado, eu só pensei coisa ruim, e que bati meu carro, e isso e aquilo. Acontece. Sim. E aí, o que eu vou fazer? Um reiki, né? Né? Ela precisa se harmonizar. Eu não vou trabalhar as crenças agora se a pessoa está totalmente desequilibrada energeticamente, né? Então, se ela está desequilibrada energeticamente, ela está atraindo desequilíbrio. Então, por isso que é sucessivo, né? Acontece uma coisa, eu me atrasei de manhã. Aí me atrasei pro trabalho. Aí o meu chefe me xingou. Aí eu fui almoçar, bati o carro. Por quê? Porque ela tá naquele campo de energia. Então ela vai atraindo cada vez mais coisas ruins. E daí chega no final do dia, meu Deus, quero esquecer esse dia. Só que ela não percebeu que ela ficou naquele campo e atraindo, né? Sim. E aí vai ser um reiki. Então tem mais esse processo aí terapêutico também. E como é que as pessoas fazem para te encontrar? Para me encontrar, Instagram, Constelador Marcos Monteiro, né? Ou lá pelo direct, vocês me encaminham uma mensagem e a gente vai se comunicando. Quero te fazer uma pergunta. Já tem agenda para 2023? Planner? Já comprou? Ai, boa lembrança. Eu já tinha encomendado um pra mim. Quero te presentear com o meu planner astrológico de 2023, que traz todas as informações, gente, do céu, planetas, lua de cada dia, pra gente se conectar com os astros e utilizar essa ferramenta, né, que a gente tem aí, acessível, gratuita, que são os astros. Então tá aqui tudo codificado pra gente conseguir aí utilizar melhor essa energia no nosso dia a dia. Muito obrigado, querido, tá lindo. Eu já queria ele, já fazia um tempo, tava esperando sair, né? Quando saiu, eu te mandei uma mensagem dizendo, eu quero um, né? E recebendo assim de coração, melhor ainda. Quero te agradecer. Obrigado, Marcos, por ter vindo aqui no Astral, tá aqui com a gente, ter trazido essas informações tão grandiosas aqui, super importantes. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom falar, né, do que aquilo que a gente sente na alma e que é um propósito, né, e esclarecer para as pessoas em relação à terapia, à constelação. E por quê? Porque daqui a pouquinho as pessoas vão assistir e também vão despertar para essa busca. Com certeza. Gratidão. Gratidão. E a gente se vê por aqui, gente, no Astral. Até mais.